Ô, Gino, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Uma alegria muito grande ser ministrado por você aí, principalmente porque o seu conteúdo tem muito de prática, né? Prática missiológica, principalmente nas missões urbanas aí. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar conosco através da sua vida. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você, você é uma pessoa que tem o respeito da galera aí, e a palavra está contigo. E galera, todo mundo que puder, mute o microfone aí, ok? Vamos lá, contigo. Beleza, mano? Eu agradeço, né, velho, o convite e tenho um carinho muito especial pela igreja aí de Campo Mourão. Já tive 2 vezes aí, né? E aprendi muito aí. Tenho saudade do pastor Edson também, cara, gente boa demais. E parceiro do Gustavão, toda a galera aí. Então, para mim é um prazer estar podendo fazer parte aí desse tempo. E vamos já rolar a bola para não estourar o tempo aí. Beleza, galera? É falar direto, Gustavão? Fala direto aí, mano. Aí, você terminou de falar aí, a galera discute, a gente faz alguma pergunta, fala amém, tá contigo. Beleza, tranquilo. Então, hoje, cara, eu estava assim, tendo um tempo de oração e pedindo para Deus em relação a uma palavra, né? Eu fiquei sabendo ontem, o Gustavo falou comigo, e foi uma coisa meio que direta. Tem palavras que às vezes a gente fica assim, buscando, pesquisando, fazendo uma junção de coisas para elaborar um bom sermão. Nesse caso de hoje foi um lance bem direto assim mesmo. Eu tive um tempo de oração e senti forte no coração sobre isso. Deus tem falado comigo sobre isso, então vamos compartilhar junto aí. Eu gostaria de falar com vocês, o tema que eu daria assim para essa palavra né? Uma igreja com identidade. É sobre isso que Deus gostaria de estar falando com a gente. Uma igreja com identidade. Quando eu estou falando aqui sobre igreja, no caso, não estou me referindo restritamente à igreja no sentido de 4 paredes, tá? Do templo, mas sim na questão do indivíduo, nós, como igreja. Então, eu quero tecer esse tema aqui em cima de nós, do indivíduo, né? E o que seria identidade? Para a gente, né, no sentido gramatical da coisa mesmo, dicionário e tal, o que é identidade? A identidade, o significado dela, é a qualidade de ser idêntico. Então, é uma qualidade que eu tenho de ser idêntico. Então, isso é identidade, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. Então, isso é identidade. E a gente voltando com esse significado, com essa tradução para o tema, né, uma igreja com identidade, no caso, é aquela que se identifica com o indivíduo, né? Agora, sim, uma pergunta que eu tenho feito para mim, quase sempre eu estou fazendo para mim, gostaria de fazer entre a gente aqui, é uma resposta assim, que eu creio muito fácil, muito simples de responder, né? A pergunta é, vocês acham que é fácil nos tornarmos de forma idêntica com o nosso próximo no que diz respeito às suas dores, aos seus sofrimentos, às suas angústias, suas frustrações e todas as suas necessidades? É fácil isso? Nós, eu, vocês, como igreja, nos identificarmos ao ponto de sentir a dor, de vivenciar aquela coisa na pele? É fácil isso? Então, eu posso responder isso de forma assim, tranquila, sem nenhuma qualquer dúvida. Nós somos incapazes de sermos essas pessoas idênticas no sentido dessa identidade mesmo. No caso, para a gente, como humanos que somos, fica muito mais fácil nós pensarmos e nos atentarmos e buscarmos uma identidade com um indivíduo que nos traga benefícios.
que nos traga mais benefícios. Então é muito mais fácil, muito mais simples. Travou aí? Então, Gino, valeu sua presença aí, a palavra está contigo, Deus te abençoe e te use. Amém, gratidão total à igreja. Dá uma recapitulada aqui, porque deu uma embaçada aí no aplicativo, cara, no link aí. Então vamos dar uma recapitulada. Eu estava falando aqui, né, o tema uma igreja com identidade. O que é uma igreja com identidade? Que eu não me referi às quatro paredes, mas sim à pessoa. Que o significado da identidade é a qualidade de ser idêntico a tal coisa. Então, fiz a pergunta para mim e para todos nós, se é fácil nós adquirirmos essa identidade igual ao próximo, a nos identificarmos com suas dores, com seus sofrimentos, com as suas angústias, se isso é simples para a gente, se é uma coisa fácil da gente conquistar. E eu mesmo trouxe a resposta, que é uma resposta clara, que não é fácil, que é muito difícil, que nós somos pessoas incapazes de conseguirmos essa identificação total como igreja relacionada ao próximo. E aí eu parei falando que é muito mais fácil para nós, como pessoas humanas que somos, que é muito mais fácil a gente buscar a identidade com um indivíduo ou com uma pessoa que nos traga benefícios. Isso é natural, né? Como pecador que somos. Então, é muito mais fácil querer me identificar com uma pessoa mais inteligente, que eu posso aprender alguma coisa com ela. Muito mais fácil eu me identificar com um cara que sempre está alto astral, porque às vezes eu não estou tão legal e o cara vai me levar para cima. É mais fácil eu querer me identificar com pessoas que tenham boas influências, que tenham os bens, que tenham status e por aí vai. Então, a nossa natureza, ela se volta muito facilmente a querer essa identidade, a buscar essa identidade com as coisas que para a gente é conveniente. Então, isso é muito mais simples para a gente. Então, é uma resposta difícil, mas que a gente não tem essa condição. Mas, diante disso, existe uma boa nova para a gente, como igreja, como essa igreja individual que nós somos. A boa nova, gente, ela está literalmente na nossa frente. A boa nova está todos os dias diante da gente. A gente tem as boas novas ali, como um mapa para a gente seguir, como um manual para a gente seguir. Dá para a gente chegar, dá para a gente buscar. A gente tem uma referência que Deus deixa para a gente. Esse manual, na qual eu estou dizendo, para que a gente possa fazer uma analogia também pautada na palavra, eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo que se encontra no Evangelho de João 2, capítulo 2, versículo 25. Então, João 2, 25, tá? O que diz aqui em João 2, 25? E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. De quem a palavra está, no caso, aí se referindo? A Jesus Cristo. Jesus não precisava de que ninguém lhe desse testemunho, mostrar, Jesus, como que é a natureza humana, o que é o cara sentir dor, o que é quando ele está triste, ou o que é quando ele sente alegria. Jesus não precisava disso. Não precisava de ninguém dar testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por que ele sabia o que era a natureza humana? Porque ele se identificou com a natureza humana. Porque ele viveu como homem. Ele viveu como nós, sentiu as nossas dores. Então, Jesus é o cara que se identificou com o ser humano. Agora, em se tratando, voltando ao questionamento existente a nós como igreja, como indivíduo,
A igreja, sim, nós sabemos que a igreja, ela, de certa forma, ela busca, é o papel da igreja, em se identificar com o próximo, com o ser humano, de acordo com as necessidades. Então, é uma busca da igreja. Mas, irmãos, na realidade, nós sabemos, eu sei, todos nós sabemos, que essa busca, infelizmente, ela é muito rasa, ela é muito pequena, entendeu? É muito pouco que nós, como indivíduo, como igreja, fazemos nessa busca para nos identificarmos com a necessidade do próximo, para nos vermos de igual forma ao necessitado, ao homem necessitado. Então, se a gente for trazer aqui alguns exemplos, eu coloquei 3 exemplos aqui, no caso, fazendo um paralelo entre a igreja e esses exemplos. É como se, por exemplo, um empresário, né, um empresário bem-sucedido, né, cheio, uma empresa cheia de funcionários, aí um determinado dia ele coloca um capacete, né, entra na fábrica como se fosse um dos empregados. Senta ali junto, conversa, ele se identifica com os empregados. É como, por exemplo, um general, né? Um general, de repente, ele pode entrar lá no quartel e almoçar com os soldados juntos ali, todos no refeitório. Ele está se identificando com aquilo. É como, por exemplo, um assistente social, né, que escolhe passar uma noite com um sem-teto na rua, passar a noite toda ali na rua, junto com o sem-teto. É uma forma também de se identificar. Né? Esses 3 estão querendo dizer, eu me identifico com você, eu te entendo. Mas, irmãos, eu posso dizer uma coisa. Os empregados, no caso do patrão, o empresário com capacete, ele sabe que esse empresário saindo dali, ele vai tirar o capacete dele e colocar ali, dificilmente isso vai se repetir. Né? O general, lá, os soldados, sabem que o general ali almoçou junto para aproximar essa identidade, mas que nas próximas refeições o general vai estar almoçando com os oficiais. Né? Assistente social, os desamparados da rua, que tiveram ali o assistente social que passou a noite junto com eles vão estar sabendo que na próxima noite o assistente social vai estar em sua casa, na sua cama confortável. Então, nós vemos, através desses exemplos, que por melhores que sejam as intenções dessas pessoas, a participação deles no que diz respeito à identidade, ela é parcial. Ela é parcial. Ela não é total, ela é parcial. No caso, por exemplo, de Jesus Cristo, que a gente acabou de ler aqui na passagem citada no versículo, a sua participação de identidade com o homem foi absolutamente e plenamente completa. Ele veio aqui para viver como homem, dores com essa carne, com as nossas fraquezas. Ele veio também para participar das nossas vitórias, das nossas alegrias, das nossas gargalhadas. Ele é o homem que se identificou de forma plena com o ser humano. Diferentemente desses exemplos em que eu passei, diferentemente de nós como igreja que estamos nessa tentativa. Então, eu fico assim, eu me pergunto, né, faço uma pergunta a todos nós, ao Marco Gino aqui, a você que está vendo aí, qual tem sido a nossa identidade nesse mundo como igreja que nós somos? Como tem sido essa nossa identidade? Em que grau que está isso? Como tem sido a nossa participação nessa identidade? Irmãos, eu posso dizer para vocês que o maior desafio que eu tenho tido quase todos os dias, ou se não dizer todos os dias, quando eu me coloco diante da presença de Deus, ali no quarto, fechado, eu vou rasgar meu coração, eu estou ali pedindo para Deus limpar as áreas da minha vida, os pecados, e me renovar e falar comigo, cara, o que você tem que fazer, onde está o problema? É difícil
ter um desses encontros onde eu não ouço como Deus falando, Gino, cara, filho, você precisa viver menos você, cara. Você precisa viver menos a sua vida. Você precisa viver mais a vida do seu irmão. Eu ouço Deus dizendo isso para mim. Eu ouço como Deus dizendo, cara, saia desse mundo protegido e amparado de coisas boas que só te fazem bem. Deixa um pouco disso, dessa busca, dessa necessidade de coisas que só que é conveniente a você. Deixa de querer só ganhar, meu filho. Sabe? Aprenda a perder. E eu ouço Jesus dizendo, eu perdi a minha vida por você, cara. Você não pode perder um pouco de você, das coisas que você busca, daquilo que te traz bem. Eu ouço Deus dizendo, não queira, cara, ser o bambambam da fita. Não queira ser o primeiro da fila. Às vezes a gente está aí, cara, nos projetos, no galpão, às vezes participando de uma entrevista, alguma coisa, ele vem e fala, e do trabalho que a gente está fazendo, é normal, sabe? Alguém chegar, passar uma mensagem, falar, pô, cara, eu te admiro, você é um cara diferenciado, você, cara, se você demora, meu irmão, daqui a pouco o bagulho vai subindo e você começa a achar que você é alguma coisa. E eu não sou nada. É isso que Deus está falando para mim todos os dias. Perca mais, cara. Sirva mais. Seja servo. Eu vim para servir. Não vim para ser o primeiro. Sabe? Isso, mano. Deixa eu falar com vocês, velho. Isso arrebenta comigo. Sabe por que arrebenta comigo? Porque lá no fundão do meu coração, eu sinto, cara, eu tenho certeza, mano, que eu poderia ser melhor. Eu poderia amar mais, cara. Eu poderia servir mais, eu poderia perdoar mais, eu poderia julgar menos. Eu poderia muito deixar menos de mim e mais de Deus. Então eu tenho essa consciência, cara. Eu sei disso. E isso me deixa doido, velho. Então, talvez, né? Talvez você aí que está vendo, ou eu também estou me perguntando, tá bom, a gente está falando sobre identidade, sobre como nos identificarmos, como sermos identidade na igreja, mas assim, o que eu faço, cara? O que eu faço para ser essa igreja que se identifica com Cristo? Existe uma receita, um chá, alguma coisa que você faz aí? O que eu faço como humano, com todas essas coisas me puxando para me beneficiar, para minha conveniência? Como que eu faço para identificar com o cara? Irmãos, eu não tenho essa resposta absoluta. O que eu tenho é algumas coisas que eu tenho vivenciado, orado, estudado, ouvido palavras e que tem servido para a minha vida como forma de encorajamento. Eu gostaria de compartilhar com vocês coisas que podem nos ajudar nessa identidade, nessa busca de identidade. Uma delas, mano, jovens, vocês aí, rapaziada, ainda vão casar, que estão aí, entendeu? Com tanta coisa, com tantos sonhos na cabeça, cara. Meu, busca sim, busca uma faculdade, busca um trampo legal, busca um namoro, uma esposa, busca uma casa, busca tudo. Velho, mas acima de qualquer coisa, se você quer ter essa identidade como igreja, nós precisamos conhecer tudo que a gente pudermos sobre Jesus. Temos que comer Jesus todos os dias, cara. Temos que ler, reler, comer, ruminar os 4 evangelhos, cara, direto. Isso tem que estar gravado, lacrado no nosso coração, velho. Temos que conhecer sobre Jesus, quem é esse cara que se identificou, quem é ele que viveu a dor do homem, como ele conseguiu isso, se eu também estou aqui com um homem do meu lado, com a necessidade do meu lado, que eu preciso. Conheça mais sobre Jesus. Busque mais conhecer sobre tudo que é Jesus. Leia bons livros, com autores, com referência, em que fale sobre Jesus. É uma recomendação de um autor que eu faço, tem vários, mas eu leio muito sobre Brennan Manning, né? Que é o meu livro de cabeceira.
O Breno é um cara que fala sobre compaixão, sobre amor, sobre essa identidade com o próximo, né? Então, irmãos, são esses passos, conhecer sobre Jesus. Irmão, dê um passo a mais, cara, além do conhecimento, da teologia, do mero espectador. Teologia é bom, conhecimento é bom, mas vamos dar um passo a mais, cara, para entender essa identidade. Você pode dizer assim, cara, eu ouço às vezes alguns relatos de irmãos que eu convido assim para o projeto, que a gente está trocando uma ideia, e às vezes eu ouço e sei que às vezes tem pessoas com essa linha de pensamento, sei lá, se às vezes como até uma autodefesa, não sei, mas a gente ouve, irmão, eu oro por missões, eu oro pelo próximo, eu oro pela igreja, eu intercedo, eu sou um intercessor ativo por missões, por missionários, pela missão na rua, eu contribuo, irmão, eu sou, sabe, eu não deixo de contribuir pelas necessidades do missionário, do irmão, do pastor, de quem esteja na obra. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos. Não tem como a obra acontecer. Isso é um elo. Sem a oração, sem a intercessão, sem a contribuição, as coisas não acontecem. Isso é uma bênção. Tá? Isso é uma bênção. É muito bom. Mas, irmãos, o desafio hoje, vamos mais além. Vamos sentir a presença da pessoa. A identidade, para você começar uma amizade, o início de uma amizade, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente se identifica. Prazer. Meu nome é Gino, qual que é seu nome, tudo bem? Você trabalha onde e tal? Então, se todo esse conhecimento, toda essa posição de espectador não se voltar para a prática do início, de conhecer a pessoa, seja uma mãe com um filho que acabou de ser preso, seja uma mãe desesperada pelo filho que faleceu, seja o amigo da faculdade ou do trabalho que é homossexual e que as pessoas só sabem fazer piadinha, desmoralizando, cara, seja diferença para essas pessoas, se identifique com elas. Se identificar com elas não significa que você vai fazer o mesmo, mas você vai se identificar na questão de cuidado, na questão de coração, na questão de abraçar a causa. Vamos sair, da fase de online, como que a gente está aqui, velho. Isso aqui é só uma fase que a gente está passando, por causa da pandemia. Isso vai passar. Vamos cair para a rua, mano. A gente tem que cair para a rua, para se identificar com a vida do irmão, com o que ele está realmente vivendo, para iniciar aquela relação que eu estou fazendo, que eu estou falando. Então, irmão, comece algo novo. Começa algo novo, dê passos práticos. E só relembrando aqui o que a gente falou no começo, né, no início, que essa identidade, ela é totalmente pessoal. Mano, não fique esperando, agora o Gustavão vai gostar, hein? Não fique esperando iniciativa do pastor, velho. Não fique esperando iniciativa do seu líder para que isso aconteça. Isso é pessoal. A amizade, a relação que Jesus trata com o homem, ela é pessoal. Jesus não é aquele cara que faz um pacotão, entendeu? Ele gosta de tratar pessoal. Com os 12 discípulos, sim, tinha os momentos em que ele se assentava e falava num todo, a gente pode fazer isso. Mas ele tinha os momentos em que ele saía de quebrada com João, tinha momentos que ele saía com Pedro, com Tomé, com todos, para ter o tete-a-tete, para ouvir as dores, para ouvir as confissões, para trazer um refrigério. É pessoal. Então não fique na dependência de alguém começar alguma coisa para eu começar a querer me identificar, fazer a diferença da identidade da igreja. Isso tem que partir de nós, não é ontem, é hoje, é agora. Você é a igreja de Cristo. Você pode ser essa igreja com identidade. Gostaria de ir indo meio por fim aqui.
fala pra caramba, não para nem para respirar. Gostaria de estar compartilhando com vocês 2 exemplos que eu tive pessoalmente nesse tema, nessa questão da identidade. Né? Teve um dia que eu estava no meu trabalho secular, já era assim, quase 8 horas da noite, o dia tinha sido pauleira, velho, estava cansado, o que eu estava pensando ali era de ir para casa. Ir para casa, tomar banho, comer com minha filha, minha esposa, e já era. E estava ali para sair, me passaram um zap, que eu não sei como a pessoa conseguiu, uma mulher, talvez seja até pelo ex-marido, que me conhecia das ruas, pelo trabalho que eu faço, e ela me passou um zap falando que ela estava com 4 crianças pequenas, sem ter um leite para tomar, uma comida para comer, e se eu não podia socorrer ela naquele momento, que era uma questão de socorro. Velho, eu vi aquele zap assim, na hora, fugindo, eu já tive uma resposta. Eu pensei assim, putz, cara, deixa quieto, já era, puta, já ajudo gente pra caramba, nossa, cara, e o pior, né, irmãos, essa mulher morava num bairro distante, numa favela, num bairro carente, então até perigoso, onde é a boca do negócio mesmo. Falei, pô, vou pra lá agora, cara, deixa pra lá. E peguei, saí, fui pro meu trabalho para fazer o fechamento do meu trabalho, na ida, já paulada, né, velho? Deus já falando. E aí, mano? E aí? Você tá se identificando com essa pessoa? Você tá se identificando com a dor dela, com a necessidade? Então, você vai chegar na tua casa agora, a comidinha vai estar pronta, né? A geladeirinha tá lá com o suquinho, tua caminha tá beleza, e aí? Você vai pensar só em você? Uma hora, irmãos, eu não tive nem o que pensar, já mudei meu rumo, passei no projeto, fiz uma cesta recheada com bastante coisa e parti lá para Quebrada. E foi uma alegria muito grande. A mulher, ela veio com as 4 crianças, tudo escadinha, tudo de 1 ano, 3, 4, sabe, assim. A hora que viram aquilo, tinha umas bolachas junto, mas fizeram uma expressão, uma alegria. Então, cara, aquilo é Deus falando assim, cara, isso é se identificar. E uma outra vez também, eu estava no galpão, nós temos lá 2 cultos por sábado, né, para os próprios moradores, porque vários dos moradores, eles têm dificuldade de ir para a igreja, vocês sabem disso, né? Às vezes nem é porque a igreja não recebe, não sabe receber, muitas vezes sim, mas algumas vezes eles ficam inibidos mesmo. Então, eles começaram, porque o galpão não é uma igreja, né? O galpão é um projeto. Mas a gente tem ali, em todos os atendimentos, uns 10 minutos de uma palavra e só, e janta, e é mais conversar, ouvir a pessoa e tudo. E, a pedido deles, a gente começou a fazer os 2 cultos por sábado, então, deu certo, eles gostaram, o cara tá ali dando um rango, comendo a marmita e ouvindo a palavra, então, se sentem em casa, né? E é a casa de Cristo, né? É o que eu penso. E a gente já tinha tido atendimento, eles tinham tomado banho, roupa limpa, já tinha jantado, tudo tranquilo, a cozinha tinha sido toda lavada, a gente tem uma cozinha lá semi-industrial, as panelas todas lavadas, os banheiros, todos os banheiros, são 6 botes, todos lavados, e a gente estava assim, no meio da palavra para o fim já do culto, ou seja, já era quase 8h30, eu tinha chegado ali umas 4h30, já estava ali fazendo uma cara e pensando assim, cara, não vejo a hora de ir embora, de ir para casa, de descansar, de pegar a família e tudo mais. E aí estou ali, veio um obreiro do galpão, veio por trás aqui e falou, ô Gino, então é o seguinte, tem um senhor ali fora que está chapado, né, alcoolizado mesmo, e ele está todo cagado, a palavra é essa, né? Tá todo defecado, o bicho tá feio. Então, tá perguntando se não dá para dar um banho, tomar um banho, comer alguma coisa. Velho, minha resposta foi na hora. Eu falei assim, não rola. Aí, baseado nas regras, porque existem mesmo as regras do galpão e são necessárias, porque senão a gente perde o controle, tem o horário para ter o banho, a janta, porque senão vira bagunça. Então eu falei, não, ó, seguinte, já, o horário é tal, papai, acabou, a gente já está terminando tudo, então vai embora. Então você fala para ele que é a regra, beleza? E a pessoa saiu, no que saiu, eu já fiquei surdo porque estava
ouvindo ali na palavra. Já Deus, assim, já falou diretamente. Falou, ô filho, e aí? Você vai para sua casa, tá tudo beleza, né? Vai chegar lá, banhozinho, vai dormir. Você vai conseguir mesmo pôr a cabecinha no travesseiro e não pensar no seu irmãozinho aqui que está todo defecado, que ruim? Você vai conseguir ficar numa boa assim? Puf, levantei na hora, cara. Levantei na hora, fui lá fora, o irmão me ajudou, a gente pegou, teve que pôr ele aqui no ombro, assim, com os braços, que tava ruinzaço mesmo, né? Aí partimos com o cara pro banheiro, teve que sentar ele num banco, porque ele não conseguia parar em pé, lavou o cara inteiro, o banheiro sujou tudo de novo, deu aquele regaço, tivemos que lavar tudo o banheiro de novo, aí tinha um prato lá de comida ainda, ele bateu firme e tal, a hora que tinha acabado o culto, que ele estava terminando de comer, eu olhei para aquele irmão assim, para aquele senhor já, mais de 60 anos, assim, e eu pensei, cara, como ele está diferente, olha, roupinha limpa, cheirosinho, barriguinha. Ele levantou, agradeceu, aquela expressão de gratidão, já não estava mais cambaleando daquele jeito, deu uma firmada, né, velho? Deu uma firmada e saiu, falei assim, Deus falando, isso é se identificar, isso é sentir a dor do irmão, isso é amar o próximo na forma de identidade. Então, eu estou trazendo para você esses exemplos, né, e finalizo mesmo agora, falando para vocês e para a gente. Irmãos, a gente não precisa, todos os dias, almoçar junto com as pessoas mais simples, como aquele general fez. Mas o dia que precisar almoçar com a pessoa mais simples, não diga não, velho. Vai, se identifica. A gente não precisa colocar um capacete na cabeça, como aquele empresário, e sair. Às vezes você tem um subordinado, alguma pessoa que é subordinada a você, e ficar junto com essa pessoa para ele ver que você está ali se igualando. A gente não precisa fazer isso todos os dias. A gente tem outras coisas para fazer. A gente tem nossa vida. Mas o dia que Deus, que alguém pedir, cara, põe o capacete, põe a roupa mais simples que for, vai, velho, ouça e vá. Você pode, irmão, eu posso, você pode não ser aquele cara que assistente social. Você pode não ir todas as noites para dormir na rua, com necessitado sem teto. Isso é óbvio. Eu, você, nós temos a nossa casa, temos o nosso lar, temos a nossa família. São vidas diferentes, a gente lutou por isso. Entra a questão de escolhas, mas aí já é um outro assunto. Mas, irmão, o dia que Deus pedir para você ir na rua, ou no hospital, ou onde for, e passar a noite, e ficar, e sentir a dor, e se identificar, vai, irmão. Não diga não para Deus, não diga não quando Ele pedir para você se identificar. Vai, quando for pedido por Deus, vai, tá? E isso sim, dessa forma, a gente vai ser uma igreja, individualmente, somando no todo, como uma igreja que tenha a identidade de Jesus Cristo. Amém? E aí? Bom demais, Rino. Deus abençoe sua vida. Muito bom. E, galera, tá aberto aí para alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer uma consideração, né? Tá aberto aí para quem tiver a fim de falar. Um de cada vez. Gino, o pessoal ficou quieto aí. Eu tenho meditado bastante a respeito de algumas coisas que você falou, que você mencionou aí, e é interessante quando você fala sobre identidade, né? E identidade, ela é acompanhada de uma vocação. Então, por exemplo, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar, um dos trechos do sermão é sobre ser sal e luz, ele vai falar a respeito de sermos sal da terra e luz do mundo.
ele está falando de uma identidade. Então, a identidade de ser sal e a identidade de ser luz. E se identificar tanto como luz como sal, isso denota uma vocação, e aí nós estamos cansados de saber qual que é a vocação do sal e qual que é a vocação da luz, né? E ele também fala que se essa determinada identidade não for acompanhada dessa vocação, ela não serve para nada. Ele fala, o sal que é insípido serve para ser pisado e a luz não pode ficar escondida, né? Quando a gente vai, então, lá para Tiago, capítulo 2, ele vai falar que a fé sem obra é morta. E aí ele está falando o seguinte, que existe uma fé que é fideísta, que é morta. Porque a verdadeira fé é aquela que produz algo, ou seja, a fé é a identidade do crente e a obra é a vocação dele. E aí é interessante, porque o incrédulo, ele não só tem o papel de ser incrédulo, como ele tem a obrigação de ser incrédulo. Porque o crente, ele só pode acreditar em algo que ele está vendo, que ele está observando e que pode tocar, né? E aí eu acho interessante que nós, como igreja, nós temos a possibilidade, através de tudo que você falou aí, que é a nossa vocação como igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, de fazer com que essa obra que nós produzimos, ela possa ser tocada até pelo mais radical dos incrédulos. Por isso que a fé, ela não só pode ser materializada, como ela deve ser materializada em obra para com os irmãos. Por isso que o desafio de cada um aqui como membros pertencentes ao corpo de Cristo é jamais, a partir desse ponto, trabalhar para nós mesmos. Isso é um grande desafio. Exatamente. Porque o nosso caminho agora é sempre para o outro. E aí a gente vai começar a entender algumas coisas na Bíblia que a gente usa como bordão, mas se a gente for colocar na panela, é a essência, a vocação do cristão. Então, é aí que nós vamos entender a questão de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É aí que nós vamos começar a enxergar o diferente que você falou aí, à beira do caminho. E talvez esse diferente que está à beira do caminho, ele está ali jogado na hora da gente estar indo para um culto. Porque quem atendeu aquele que estava à beira do caminho era alguém que não tinha uma obrigação cultural com ele. E a gente vai entendendo que, na verdade, santidade é ser separado, mas é separado para o mundo e não do mundo. Porque Jesus falou que não nos tiraria do mundo, mas nos livraria do mal. E aí a gente vai vendo o apontamento do evangelho sempre para o cuidado do outro, do próximo, do exercício do próximo. E eu acho que o maior desafio que nós temos como igreja, desde sempre, é lutar contra a nossa inclinação a uma estabilidade eclesiástica, vamos dizer assim. As pessoas, só para me encerrar minha observação, é interessante como na pandemia algumas igrejas se levantaram com toda a força para dizer e afirmar que a igreja é serviço essencial para a sociedade. E o que eles estavam dizendo é que o serviço essencial para a sociedade é a porta do templo aberta. E as pessoas só falaram isso por dois motivos. Porque elas estavam sendo prejudicadas financeiramente e porque elas também começaram a pirar com o isolamento social. E a afirmação que se deve fazer, e nós aqui que estamos reunidos devemos fazer essa afirmação, é de que
a igreja, de fato, é serviço essencial à sociedade. Mas o templo aberto, não. Porque o serviço essencial à sociedade é a nossa vocação que está atrelada a uma identidade. Então, a gente vai ao asilo, a gente vai ao orfanato, a gente vai ao hospital, a gente vai nas praças e nos guetos da nossa cidade, no cuidado com o próximo. Então, na verdade, o nosso desafio é sair dessa quarentena eterna que nós vivemos dentro dos nossos templos, para que, de fato, nós possamos exercer um papel de discípulos de Jesus. Então, Jesus lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 12, quando ele vai comissionar os seus discípulos, ele fala o seguinte, olha, vão, curem os leprosos, ressuscitem os mortos, preguem o evangelho. E eu acho que o que você falou aí é um desafio muito grande, mas não é um desafio novo, é um desafio perpétuo. E nós temos que acordar, né? Não sei se eu me fiz entender. Não, totalmente, é um complemento, né? É que são várias ramificações dentro dessa questão da identidade, né? Eu só penso que em relação à igreja, no sentido de templo, você diz a necessidade de estarem abertas pelas contas e pela pessoa estar precisando sair e tudo mais, não tem a ver com a igreja prévia. E, dependendo, eu ainda acredito que a igreja, em formato de prédio, poderia ter uma identidade maior, no sentido do quê? Igrejas com condições maiores, que têm secretários, ou que têm condições de pagar um tesoureiro, cara, por que não manter uma porta aberta para alguém dar um conselho durante o dia para uma mãe desesperada? Por que não... Exercendo uma vocação. Exercendo uma vocação. Exatamente. Por que não ter um local ali com umas roupas, com um lanche para poder doar, para poder participar junto com a pessoa, se identificar com ela? Então, a igreja poderia, sim, ficar aberta, mas não que essa preocupação fosse estar aberta durante somente o culto, em virtude da pandemia, mas que tivesse uma mentalidade diferente de ajudar, de se identificar no dia a dia mesmo, né, como igreja. Porque, cara, eu acho um absurdo a igreja, no geral, isenta de impostos e tal, ela ficar aberta domingo à noite, quinta e não sei o quê, 3 dias e o resto tudo fechado, cara. Aí você, é por isso que eu falo, aí você vai pegar, por isso que eu, no pensamento que eu tenho, se você se identifica com o próximo, se você entendeu o que é isso, beleza, cara, mas não fala mal do irmão, não, cara. Porque tem igrejas aí, até neopentecostais, que em relação a esse sentido entenderam mais do que a igreja que está ali no sentido literal da palavra. Elas ficam abertas, elas acolhem mais. E por que você vai falar dessa pessoa? Você está entendendo? Dessa linha. Então é complexo o negócio, entendeu? Perfeito. Está aberto aí, galera, para alguém quiser comentar também, colocar sua questão, fazer alguma pergunta para o Gino. Quiserem saber alguma coisa sobre o Galpão? Vou falar uma coisa aqui que eu tenho vivenciado, né? Que agora, quando a gente está assim, no momento de quarentena, a gente começa a refletir o quanto a nossa vida era boa, a gente nem via, né? Porque, então, digamos assim, antes a gente passava o dia inteiro, sei lá, por exemplo, dá o meu exemplo, passava o dia inteiro na faculdade, vinha para casa só à noite, então, durante o dia eu não lembrava o que era a minha casa, durante o dia eu não lembrava o que era ter a comidinha da minha mãe, durante o dia eu não lembrava o que era ter o conforto, que é as coisas aqui em casa, e agora que eu tô tendo um acesso 100% a isso, gente, a minha câmera tá travada? A minha câmera tá travada, Gusta?
Sim. Sim. Tá travando. Tá, eu vou tirar a câmera porque ela tá com problema, desculpe. Mas enfim, eu comecei a refletir muito sobre isso e assim, hoje mesmo passou um cara aqui em casa, a única coisa que ele queria era uma coisa para comer e uma máscara, porque ele chegou e falou assim, moço, por favor, você pode me dar uma coisa para comer e uma máscara, porque agora tá com decreto, você tem que pagar R$250 se você tiver sem máscara, mas não tem condição de ter uma máscara, não tem condição de comprar uma máscara nem do que ter o que comer, sabe? E isso, claro, bateu forte, assim, mas o mínimo a minha casa tem, e tem pessoas lá fora que não tem nem o mínimo. E me machuca ver o quanto às vezes eu não percebo, mas eu fecho os olhos para essa realidade, sabe? E eu sei o quão errado isso é, eu sei quanto a gente deveria estar imitando Cristo, enquanto a gente fala que a gente imita Cristo, mas Cristo não pensaria 2 vezes em ajudar os necessitados, sabe? Acho que é basicamente isso, assim, que eu tenho refletido e também que tem falado do meu coração nessa conversa que a gente teve agora. Legal. Mais alguém, galera? Alô? Mais alguém? Ó, gente, tem uma pergunta para você aí, do Aldo. Ei, Aldo, hein? Bom demais, irmão? Gino. Opa. Está escrito aqui, ó. Como você lida com a exposição do projeto? Aqui com a Zadok, às vezes temos sofrido algumas retaliações por conta de uma exposição na rede. Exposição essa que nem é a gente que faz. Então, mas no caso, eu precisava entender o tipo de exposição, porque tem exposição que é boa e exposição que é má. Fala das duas aí. Não, a exposição má, a gente não tem tido esse problema, né, a questão é mais, às vezes a gente ouve na questão de exposição, quando você divulga o projeto, ou você está na rua ali alimentando os caras, questão de foto, de tudo. Então a gente tem que ter essa preocupação de às vezes não expor, ou de saber se o morador que está ali, se para ele beleza. Mas uma coisa que eu tenho falado, no caso de expor o projeto, a gente lida, eu falo sempre que nesse caso, porque a gente sabe da passagem aquilo que a tua mão direita fizer, não precisa a esquerda, então, na questão de mostrar o que você está fazendo. No nosso caso, como projeto, é questão de sobrevivência, de necessidade. Nós não temos nenhuma ajuda governamental, né, um grupo de maluco que formou e hoje estamos num grupo bom e é tudo doação. Então, por exemplo, nossa forma de expor o projeto é no sentido de aquele irmão que ajudou com uma oferta ou com uma comida, ele prestar contas no bom sentido para ele ver onde o dinheiro dele, a oferta, está sendo empregada, e também na questão de motivação para outros irmãos que estão às vezes parados, pensando em fazer alguma coisa. Aí ela vê aquilo, vê o projeto, vê uma pessoa que mudou de vida, que tá. Aí quantas pessoas eu não ouço, às vezes, depoimento que vem para ser voluntário e fala, pô, eu vi a foto, eu vi aquele filme, aquilo mexeu comigo e eu resolvi vir ajudar também. Então, nesse sentido da exposição, é feita por esse motivo. Não sei se é isso que ele estava querendo saber. Roda louco. Beleza. Mais alguém, irmãos? Alguém quer contribuir aí com o papo? Beleza. Gino, então é isso aí. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação aí. E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o projeto aí com o Galpão, a correria com os demais projetos que você ajuda, que você auxilia. É uma honra ter você aqui conosco.
E para mim, pessoalmente, é uma honra ser seu amigo. E estamos juntos até depois do fim, meu brother. Beleza, mano. Eu que agradeço, né? Vi aí o Aldo, vi o Alexandre, estou vendo o Valdecir, meu amigo aí também, trabalhou comigo. Pessoas do Galpão que estão assistindo aí também. Agradecer a todo mundo aí, porque esse projeto é uma soma de forças, né? Como eu disse, ele acontece por causa disso. E a gente, o que eu termino dizendo para a galera é não faça nada esperando resultado. Se o resultado vier, amém, isso é muito bom. É muito bom ver alguém deixar as drogas, é muito bom alguém voltar para a família, é muito bom. Mas a motivação dessa identidade do fazer é o amor. É o amor que nos leva a fazer isso. A gente faz porque é nossa obrigação. Entendeu? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre sucesso, o que você faz para ter um sucesso e tal, escorrendo sobre sucesso. Cara, eu ouço isso, eu fico pensando, que tipo de sucesso eu vou querer para a minha vida? Porque eu já fui salvo por Cristo, tenho a vida eterna, perdoo os meus pecados. Sou um cara lixo, cheio de defeitos, inconstante, que peca. Eu vou pensar em que sucesso, sendo que Jesus já veio e fez tudo por mim. O que acontecer daqui para frente é lucro. Então, o meu papel é amar, independente se vai ter retorno, porque isso é a obrigação que eu tenho em prol de Jesus. Então, agradeço aí você, Gustavão. Agradeço a galera aí da igreja, que vocês continuem firmes e que possamos ser essa igreja que tem essa identidade com o nosso próximo. Beleza?